quero me esvaziar de mim. Quero me esvaziar da religiosidade. Eu quero me esvaziar de mim. Quero me esvaziar de todos os meus títulos e de tudo o que me afasta de ti, Jesus. Quero me esvaziar de mim. Quero me esvaziar das dores e desilusões. Eu quero me esvaziar de mim. Quero me esvaziar da prisão do passado e de tudo o que me afasta de ti, Jesus. Aonde eu irei, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Onde me esconderei? Tu és o ar que eu respiro, tua presença me atrai. Então inunda-me com teu amor, transforma-me com teu amor, atrai meu coração a ti, Senhor. Move-me com teu amor e usa-me pra o teu louvor. Ensina-me a ouvir o teu coração. Eu me esvazio, Senhor. Eu quero me esvaziar de mim. Quero me esvaziar da religiosidade. Eu quero me esvaziar de mim. Quero me esvaziar de todos os meus títulos e de tudo o que me afasta de ti, Jesus. Eu quero me esvaziar de mim. Quero me esvaziar das dores e desilusões. Eu quero me esvaziar de mim. Quero me esvaziar da prisão do passado e de tudo o que me afasta de ti, Jesus. Aonde eu irei, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Onde me esconderei? Tu és o ar que eu respiro, tua presença me atrai. Então inunda-me com teu amor, transforma-me com teu amor.
Pede pra Ele te transformar. Inunda-me com teu amor. Meu coração a ti. Move-me. Provérbios capítulo número 16. Preste bem atenção no que está escrito. Aqui está no telão. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Para finalizar, só a parte A do verso 4. O Senhor faz tudo com um propósito. O Senhor faz tudo com um propósito. Pode tirar, Chico. Quando nós estivemos no domingo pela manhã, lá na igreja do Paraguai, foi me dada a oportunidade para trazer a palavra, que era o aniversário da pastora Lilian. E eu até disse lá, até que eu tinha sentado naquele banco, eu não tinha nenhuma palavra, estava preocupado, porque eu não gosto de levar nada sem eu saber antes. Eu só tinha uma palavra que era para a pastora Lilian, que era específica, algo que Deus tinha colocado no meu coração sobre Ruth. A única coisa, que Deus tinha levado ela lá, fora do país dela, quem sabe não contra a sua vontade, mas passando por algumas dificuldades, mas ela ia gerar filhos espirituais. Essa era a palavra que eu tinha para ela. E nisso, o pastor Sérgio me chama para mim apresentar uma criança. Juancito era o nome da criança. E eu tinha uma palavra, que é essa palavra que nós não podíamos, não pregamos no domingo à noite, devido a que Deus acabou pregando através do teatro. E quando eu peguei aquela criança no colo, o Senhor falou no meu coração: diga para a minha igreja. E essa palavra era para aquela, e naquele momento eu sabia que aquela palavra era para aquela igreja e para essa igreja também. O Senhor muito forte, quando eu peguei aquela criança e eu olhei para ela, o Senhor falou muito forte no meu ouvido e falou assim: diga para a minha igreja que eles têm um propósito, que eles não estão aqui na terra em vão. Cada um deles eu tenho um propósito na vida de cada um deles. Então depois disso eu entreguei aquela criança e comecei a trazer uma palavra. Eu quero começar um pouco da maneira que eu comecei lá, que foi que o Senhor mandou dizer para aquela igreja, para essa igreja, e depois nós vamos indo por um outro caminho. O Senhor dizia: eu tenho um propósito na vida de cada um. E o Senhor muito rápido me mostrava um relógio, contando regressivamente. Esse relógio, ele conta as horas. Se tem alguma coisa que é certeza na minha vida e na sua vida, é que um dia nós vamos descer às sepulturas. Isso é algo indudável na vida de todos nós. Se tem alguma coisa que você tem certeza na sua vida, e na vida dos seus pais, na vida dos seus filhos, é que um dia você e eles vão descer à sepultura. Então o Senhor me mostrava um relógio com uma contagem regressiva. E ao mesmo tempo eu via muitas pessoas com os braços cruzados. E o Senhor mandava dizer: quanto tempo mais você vai ficar de braços cruzados? Quanto tempo mais você vai esperar para entender o propósito que eu tenho na sua vida? Quanto tempo mais você vai retardar para começar a obra e o propósito que eu tenho na sua vida? Quanto tempo mais nós ficaremos de braços cruzados? Todos nós somos criados com um propósito. Você não foi trazido a esse mundo simplesmente para vir participar de um culto. Você não foi trazido nesse mundo simplesmente para casar e ter filhos e para um dia chegar e esperar o teu leito de enfermidade. Nós lemos
nesse capítulo 16, que Deus tem um propósito nos nossos caminhos. Deus tem um propósito no seu caminho. Deus tem um propósito na sua vida. E nada acontece aqui na terra se não tem um propósito de Deus. Nada. E juntamente com aquela palavra de Ruth, que Ruth foi uma mulher viúva, que esteve acompanhando a sua sogra para uma terra que não era dela, era moabita. Mas ela decidiu seguir a sua sogra e estar do lado da sua sogra. Ela não abandonou a sua sogra. Quando a sua sogra apresentou algo para ela que era muito precioso, que era fazer parte da vida dos israelitas, do povo escolhido de Deus, quando soprou o primeiro vento em que ela perdeu o seu marido, ela não abandonou aquilo que a sua sogra, através do seu filho, tinha apresentado na vida dela. E no momento de desespero e de fome, a sua sogra, que chamava Noemi, decidiu voltar para Belém, a casa do pão, uma cidade onde é um símbolo do cristianismo. Ela não duvidou ficar do lado da onde que a sua sogra lhe apresentou, o Cristo que a sua sogra lhe apresentou, entre aspas. Em qualquer circunstância, ela sabia que alguma coisa tinha através da vida dela. Então ela foi. Essa mulher vai, e naquele lugar ela não fica de braços cruzados quando ela chega lá. E ela vai trabalhar nos campos de Boaz, colher trigo. Ela foi trabalhar, ela não ficou de braços cruzados. Ela sabia que ela tinha ido naquele lugar com um propósito, que era naquele momento ficar junto com a sua sogra e ajudar a sua sogra. O propósito dela naquele momento era ajudar a sua sogra, mas o propósito de Deus na vida de Ruth era ainda maior. Quem sabe você pensa assim: a tua visão é um propósito nesse momento, mas o propósito de Deus na sua vida, ele é ainda maior. Com certeza aquela mulher estava sofrendo numa terra que não era dela. Com certeza aquela mulher estava sofrendo em um lugar onde que ela, quem sabe, não quis ter ou não desejou ter. Não era o que ela tinha escolhido para ela. Ela tinha escolhido ter filhos, ter se casado. Mas Deus levou o seu marido, e ela teve que ficar com a sua sogra, numa terra que não era dela, mas era a terra do propósito de Deus para a vida dela. Quem sabe você diz assim: o que é que Deus quer comigo nesse lugar? O que é que Deus quer comigo nesse relacionamento? O que é que Deus quer comigo nesse trabalho? Eu quero te dizer nessa noite que tudo tem um propósito de Deus na sua vida. Isso não sou eu que digo, é a palavra do Senhor que nós lemos, e a palavra não mente para ninguém. Uma contagem regressiva existia da vida de Ruth. Ela acaba se casando com o dono dos campos em que ela colhia o trigo. Através daquele relacionamento nasce um homem chamado Obed. Interessante é que o marido de Ruth, Boaz, era filho de uma prostituta chamada Raabe. Do relacionamento do filho de uma prostituta, de uma mulher moabita que não tinha esperança na vida, nasce um homem chamado Obed, que é o avô do grande rei Davi e descendente de Jesus Cristo. Deus é perito em pegar as coisas que são lixo para a sociedade e transformar em bênção para o futuro de alguém. Filho de uma prostituta, casado com uma mulher que não pertencia ao povo israelita, nasce o avô do grande rei Davi e a linhagem e descendência do nosso Senhor Jesus Cristo.
Na vida de Ruth havia um propósito de Deus. No sofrimento de Ruth havia um propósito de Deus. Eu quero te dizer nessa noite, não desista. Não desista, não se deprima pelo lugar da onde você saiu, pela descendência que você tem, pelo trabalho que você desempenha. Tem um propósito de Deus na sua vida, sim. Só que existe uma contagem regressiva. E eu tenho que falar sobre uma contagem regressiva que existe nas nossas vidas. Não é para te deprimir que mais cedo e mais tarde você vai morrer. É que existe um propósito e uma contagem regressiva que eu e você não podemos ficar de braços cruzados. Se eu falo de um homem que tinha um relógio com uma contagem regressiva, este homem se chamava Jesus Cristo. Aquele moço, quando chega aos seus 30 anos de idade aproximadamente, ele tinha que desempenhar o propósito que ele veio fazer na terra. Jesus Cristo, da descendência de Ruth, aos seus 30 anos, ele sabia que ele tinha uma chamada de Deus. Você percebe isso quando a sua mãe pede para ele fazer um milagre. Ele diga assim: o que é que eu tenho contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Ele sabia que na vida dele tinha um propósito, tinha um tempo. E Deus tem um tempo para você também. Todos nós temos um tempo em nossa vida. Todos nós temos um tempo e um dia para uma chamada de Deus. E hoje Deus te traz aqui, através dessa palavra, para dizer que hoje é o tempo da sua chamada. Que existe uma contagem regressiva. E que aí fora existem almas que estão perecendo. 5 horas da manhã, quando nós víamos aqui na sexta-feira para orar, não tinha lugar aqui na frente do estacionamento, tivemos que deixar para cá ou para lá longe, porque 5 horas da manhã, existiam jovens que estavam embaladas, se drogando, se prostituindo e acabando com suas vidas. Naquela mesma hora, quem sabe nas sarjetas, haviam homens, pais de família, que estavam se relacionando com prostitutas, enquanto suas esposas e seus filhos estavam em casa. Naquela mesma hora, naquele mesmo momento, quem sabe da madrugada, estavam passando contrabando de drogas pelo rio, para serem enviadas para os mais longínquos cantos desse Brasil, para destruir jovens e famílias através da droga. Você não precisa ir para a África para fazer missões. É somente você dar um passo para fora dessa porta, que você encontra milhares de pessoas para serem evangelizadas. Você não precisa dar muitos passos para as favelas da cidade. Quem sabe você tem, como eu, um pai e uma mãe dentro de casa para ser evangelizado. O relógio corre o contrário. A cada momento, a cada segundo em que você passa, se aproxima o dia da sua morte. E até quando você vai ficar com o seu braço cruzado? Jesus sabia que ele tinha uma promessa sobre a vida dele, ele tinha um objetivo para cumprir nessa terra. Ele sabia desde o dia que ele veio, que um dia ele ia ter que sair do meio da sua parentela, do seu pai e da sua mãe. E ele tinha que desempenhar um papel nessa terra, que era um objetivo e um propósito de Deus. E mais uma vez eu volto a enfatizar na sua vida: Deus tem um propósito dele na sua vida. Você não está aqui nessa igreja, você não veio a esse mundo para ver os anos passarem. É porque Deus precisa de você, assim como você precisa dele. Às vezes nós pensamos que só nós precisamos de Deus, porque nossa vida é uma desgraça, nossa vida é uma dificuldade, uma luta do dia a dia para ganhar o pão. O nosso casamento é uma luta, é uma dificuldade do dia a dia. Estar na igreja e as tentações são dificuldades do dia a dia.
Tudo é uma dificuldade. E é para esse propósito que Deus te trouxe, para você mudar a vida dessas pessoas que estão lá fora desesperadas. E para isso, Deus precisa de você. A única maneira de Deus pregar o evangelho para toda criatura é usando o homem e mais ninguém. Muitas pessoas não conseguem ver anjos. Quem é que leva a palavra? Você, que é um escolhido de Deus. Então você é tão importante para Deus, como Deus é importante para você. Ou quem sabe, para o plano de Deus, para o projeto de Deus, você é muito mais importante para Ele do que Ele para você. Deus precisa de você para pregar o evangelho dele e salvar todas essas criaturas a qual Ele ama. Porque Deus ama ao pecador da mesma maneira em que Ele ama você. Nós precisamos levar o evangelho da salvação para essas pessoas, e o veículo para que esse evangelho seja levado é você e eu, e mais ninguém. O relógio está contando regressivamente. Até quando que você vai ficar com o teu braço cruzado? Aonde é que está o teu foco? Aonde é que está o teu objetivo? Eu dizia ontem para o pastor Everton e para o evangelista Carlos Alexandre, quando nós conversávamos aqui na frente, um dia Deus me deu uma visão através de um esporte que eu praticava quando eu era mais jovem, que eu jogava golfe. E eu sempre treinava nesse campo aqui do golfe clube, 3, 4 vezes por semana, porque é um esporte muito difícil, não é fácil jogar. E eu lembro que o buraco 2 era um buraco bastante difícil, um buraco de par 5, em que tinha 5 tacadas para chegar no buraco. E por mais que o green, onde estava a bandeirinha, ele era numa baixada, numa curva direita, da onde você dava a tacada, você não conseguia ver a bandeira. E olha que algo profundo, eu não via o meu objetivo, mas eu sabia que ele estava lá. Eu dava a minha primeira tacada, eu não sabia onde minha bolinha ia parar, mas eu sabia a direção que eu tinha que seguir. Eu não via o meu objetivo, mas eu sabia que a bandeira, ela estava lá me esperando. Interessante que às vezes você tinha um plano para fazer. Só que às vezes você falava assim: não, eu vou me arriscar um pouquinho mais. Eu vou tentar dar uma tacada para passar por cima dessa árvore. Se a minha bolinha cair lá na frente, lá eu vou estar bem posicionado para dar meu segundo tiro e me aproximar ainda mais do meu objetivo. Só que às vezes no meio do caminho tinha um vento, e aquela bolinha pequenininha, e o vento levava para o outro lado. Você dava uma tacada que você achava que era certa, aquela tacada que é um pouquinho mais agressiva do que você está comumente acostumado em fazer. Vinha um vento e levava lá no campo contrário. E o Senhor ministrava através desse jogo no meu coração. Assim é a obra do Senhor. A bandeirinha é o céu. O destino é você chegar no céu. Tem vezes que algumas tacadas erradas da tua vida, o vento vai passar e vai te levar ao contrário. Só que de lá você vai apontar de novo para a direção, e você vai começar a bater a tua bolinha em direção ao alvo que você não vê, mas que você sabe que está lá. Se tinha um homem que tinha um objetivo e conhecia o tempo, era esse homem chamado Jesus Cristo. Ele chega para sua mãe e fala: ainda não é chegada a minha hora, mulher. Ele sabia que tinha hora para ele começar. Mas um dia ele toma uma decisão, ele começa a fazer a obra do Senhor. Ele diz que ele sai em caminho a Jerusalém, e no meio do caminho ele encontra um homem batizando chamado João Batista, que era seu primo. Ali ele se batiza. Ele não teve dúvida da chamada que ele tinha. Ele não ficou brincando com a palavra que era pregada. Quando ele viu o João Batista, seu primo, pregando a palavra,
João Batista nem a ele queria se batizar. Ele falou: não é convém que eu me batize. E saiu e se batizou. Dali diz que o Espírito Santo de Deus leva ele para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Diz que o diabo chega ali naquele lugar e fala para Jesus assim: olhe todos os reinos dessa terra, se você se prostrar diante de mim e me adorar, todos esses reinos e o resplendor da glória deles eu te dou a ti. Jesus usa a palavra do Senhor e diz: a um só Deus te prostrarás e adorarás. Eu entendi que o diabo, com essa palavra, queria corromper o coração de Cristo. Uma coisa que é chamada corrupção. Ele quis dar reino, dinheiro e glória em troca de um objetivo e de uma bandeira a qual Jesus tinha apontado. Mas não teve corrupção financeira nenhuma, não teve proposta nenhuma que tirou o objetivo de Cristo. Ele dizia: não é nenhuma corrupção, não é nenhum reino, não é nenhuma glória dessa terra, porque eu tenho uma bandeira. Eu não estou vendo essa bandeira, mas eu sei que lá é o meu objetivo. Não existia corrupção na caminhada, na chamada de Cristo. Não existia reino, não existia glória que corrompia o coração do Senhor. Não era dinheiro do mundo que ia corromper e desviar o traçado que Jesus Cristo ele tinha para a sua vida. A chamada, o propósito que Deus tinha na vida dele não era corrupção de homem nenhum que tirava Jesus Cristo do foco. E a partir disso, você vê que ele usava sempre a palavra. Aquele menino tinha se preparado durante sua juventude. Aquele, quando era menino, antes ele sair para a sua chamada, ele estava dentro da sinagoga aprendendo, ensinando e recitando salmos. Aquele menino desde criança, ele sabia qual era seu objetivo. Com certeza seu pai e a sua mãe instruíam o seu filho, ensinavam o que era a Bíblia para ele, para que quando viesse a tentação, ele estivesse com a palavra na ponta da língua, para repreender a Satanás. A única coisa que vai repreender Satanás da sua vida é a palavra de Deus. Quando Jesus, ele usou a palavra, o diabo saiu correndo. Prepara-te na palavra. Leia a tua Bíblia, prepare-se para quando o diabo vir com corrupção no teu ouvido, com propostas indecorosas, você esteja com a palavra na ponta da língua, para que quando vem um prato de prostituição, você diz assim: prostituição na minha vida é um pecado, me levará para o inferno e vai me tirar do meu objetivo e da minha bandeirinha que eu tenho apontado. Jesus Cristo poderia ter sido escolhido, ser o que queria, meu irmão. Ele poderia ter escolhido ser um empresário. Empresário, pastor? É empresário. Do que eram feitas as coisas naquela época? De madeira. O seu pai era o quê? Carpinteiro. Hoje carpinteiro é um trabalho meio de segunda, vamos dizer assim. Mas seu pai era um carpinteiro, e Jesus também era um carpinteiro. Ele poderia ter seguido o trabalho do seu pai, ter escolhido: não, quando eu chegar nos meus 30 anos, eu vou me casar, eu vou seguir a marcenaria do meu pai, a carpintaria, eu vou preferir ser um empresário. Mas ele dizia: não é nenhum trabalho, nenhuma profissão, porque eu tenho um alvo para mim cumprir. Então ele começa a sair, começa a colocar a mão poderia ser também, quem sabe, promotor de eventos, pastor Sérgio. Promotor de eventos, Ele foi num casamento e conseguiu transformar a água em vinho, e trouxe alegria para aquela festa. Ele sai dali e começa a orar por cegos, por paralíticos. Essas pessoas começam a ser curadas. Então ele poderia muito bem ter escolhido ser um médico.
E com certeza não faltaria gente para ele atender. Ele sai dali, ele poderia ter escolhido também, quem sabe, ser um juiz. Um juiz. Diz que um dia tinha uma pecadora que estava para ser apedrejada por uma prostituição que ela tinha feito, de ter traído o seu marido, porque as pessoas que traíam a seus esposos, elas poderiam ser apedrejadas até a morte. E um dia Jesus chega, quando essa mulher estava caída no chão, ele pega e faz um risco no chão e diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Todos soltam as suas pedras e saem. Então eu via que Jesus, ele mudava sentenças de juízo. Quem sabe poderia ter sido juiz. Quem sabe ele poderia ter sido conselheiro. Porque você percebe que os ricos e as pessoas conheciam, vinham a ele até mesmo, como Zaqueu, e convidava para entrar para dentro de sua casa. Um publicano, com certeza, porque queriam conselhos da parte do mestre. Poderia ter sido escolhido ser um professor, porque diz que ele ensinava nas sinagogas. Poderia ter escolhido ser um político, porque multidões o seguiam e queriam ouvir, acreditavam naquilo que ele falava. Mas Jesus Cristo, ele não queria profissão, ele não queria reconhecimento do público, porque ele sabia que tinha um relógio regressivo, e ele tinha uma tarefa a cumprir, e essa tarefa que ele tinha se apontava para uma bandeira no alto de uma montanha chamada Gólgota, e que chamava Cruz do Calvário. Eu tenho um objetivo, não é dinheiro no mundo, não é reconhecimento profissional, não é nenhuma medicina, não é nenhum juízo, não é nenhum conselho de publicano. A única coisa que eu quero é a cruz, porque lá é o meu destino. Foi para isso que eu fui criado, foi para isso que eu vim nessa terra, foi para isso que Deus me escolheu. Esse é o meu propósito, e eu não saio dele até o fim. É a cruz, é a cruz, é a cruz que eu tenho apontando. Oh, glória a Deus. Para que é que você foi chamado, meu irmão? Para uma profissão? Para constituir família? Para ganhar dinheiro e construir castelos, comprar apartamento, carro novo, carro importado? Tem um relógio que conta de trás para frente na tua vida. Até quando você vai ficar de braço cruzado, enquanto almas estão perecendo aí fora? Até quando? Até quando a igreja do Senhor vai se preocupar com glória e reconhecimento de púlpito? Em nenhum momento eu vejo o meu Senhor Jesus Cristo preocupado em pregar em grandes templos e grandes sinagogas. Eu vi o meu Jesus caminhando pelo deserto, pela Galileia, pela Judéia. Ele estava no meio do povo, porque a única coisa que importava, o tempo que ele tinha era regressivo, a contagem era regressiva, e a única coisa que ele dizia: eu tenho que recolher almas para o reino, eu tenho que recolher almas para o reino, eu tenho que reconhecer almas para o reino. Eu não tenho tempo a perder, porque é chegado a minha hora. Ele sabia o tempo que ele tinha. Ele não estava preocupado com a sua família. Ele sabia já que a sua família estava ganhada para o reino dos céus. Um dia ele pregava amontoado dentro de uma casa. Chega um dos seus discípulos e diz: sua mãe e seus irmãos estão aí fora. Ele dizia: minha mãe e meus irmãos, esses são é a minha mãe e os meus irmãos. Ele quer dizer o quê?
essa é a família, esse é o rebanho que eu tenho que levar. A minha mãe, os meus irmãos já estão salvos. A única coisa que eu tenho que fazer agora é pregar, porque a minha hora está chegando. Existe um relógio regressivo, em seguida vão vir me buscar, eu vou morrer naquela cruz. Então eu tenho que pregar, eu tenho que levar a palavra, eu tenho que fazer alguma coisa, porque esse é o propósito de Deus na minha vida. Igreja, escute que eu vou falar uma coisa para vocês. O propósito na tua vida, aqui nessa igreja, em você buscar a palavra, não é você ser rico, não é você ser curado simplesmente. As pessoas vêm para a igreja porque sofrem no seu casamento e querem os seus casamentos restaurados. As pessoas vêm na igreja porque têm as suas finanças destruídas e querem que Deus faça um milagre nas suas finanças. As pessoas vêm na igreja porque têm os seus casamentos destruídos e querem a restituição dos seus casamentos destruídos. Em nenhum momento esse era o alvo de Jesus Cristo. O alvo de Jesus Cristo era a morte na cruz do Calvário. Ele não via, mas ele sabia que a bandeira estava lá. Ele sabia o alvo que ele tinha que atingir e aonde é que ele tinha que chegar. Ele mesmo dizia: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Ele tinha um propósito na vida dele, que era servir ao reino de Deus. Ele não vinha para recolher e ser servido para o reino de Deus. Ele dizia: eu vim para servir e não para ser servido. Você foi criado com um propósito de servir ao reino de Deus. Ele não disse, ele disse assim: o Filho do Homem não veio para trazer destruição, eu vim para trazer salvação. O teu objetivo como homem aqui na terra não é você fazer picuinha, discutir religião, crença religiosa, o que salva e o que não salva. Você veio com um propósito: trazer salvação à vida das pessoas. Salvação, salvação, salvação. Esse é o teu propósito: levar a palavra e levar salvação ao reino dos céus. Salvação. Jesus Cristo tinha um propósito na vida dele. Mesmo quando ele estava agonizando numa cruz, quando um homem do seu lado, que pediu misericórdia, ele falou: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não houve prisão, não houve dinheiro, não houve corrupção nenhuma que tirou o objetivo do nosso Senhor Jesus Cristo. Para quê? Diz o livro do profeta, diz o livro dos Hebreus, que fala sobre o sacrifício de Cristo. E quando fala do poder do sangue de Cristo, que é relatado no capítulo 9, no verso 15 diz assim: Cristo veio para, escute isso, para que é que veio Cristo? Qual era o objetivo dele? Ele dizia assim: Cristo veio para ser mediador de uma nova aliança, para dar aos chamados, para que os chamados tenham direito à herança eterna. Para que ele veio? Para ser mediador de uma nova aliança, para que eu e você, e para onde a sua palavra chegasse, fosse mediador de uma herança eterna. Por que é que ele veio? A resposta está no livro de Apocalipse, capítulo número 4. Eu li isso no domingo, escute que coisa tremenda.
Livro de Apocalipse, capítulo número 4. E o verso de número 1 diz assim a palavra do Senhor: depois dessas coisas eu olhei diante de mim, e estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trompeta, disse: suba para cá, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu fui tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu. Olha que coisa tremenda. E nele estava assentado alguém. Ele se relacionava à visão que ele tinha tido no capítulo 1, que era a imagem de Jesus Cristo. E nele estava assentado alguém. Aquele que estava sentado era em aspecto semelhante de jaspe e sardônio. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos e anciões, e assentado neles havia 24 anciões, e eles estavam vestidos de veste branca, e na cabeça tinha coroas de ouro. E do trono saía relâmpagos e vozes e trovões, e diante dele estavam acesas estas lâmpadas de fogo, aonde são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. Escute, Jesus Cristo, Ele não estava preocupado, o alvo dele, e a herança que eu e você temos. Ele não estava preocupado com o trono terreno, porque os tronos terrenos, eles são passageiros. Os tronos terrenos, eles não são eternos. Jesus Cristo, qual que era a visão dele? Ele sabia que ele tinha naquela bandeira, naquele objetivo, existia um trono de glória no céu. Ele não estava preocupado, e por isso ele não se corrompia, porque ele não buscava um trono terreno para que ele aparecesse. Ele sabia que existia um trono de glória, resplandecente como a luz. Esse trono era a eternidade, não tem princípio, não tem fim. Ele não trocava um trono terreno, porque ele sabia que existia um trono eterno. A herança que você tem, o objetivo que você tem, o objetivo que as pessoas que eu sei que tem que pregar é esse. Não é um trono terreno. O propósito de Deus na sua vida não é você pregar um trono terreno. O propósito da sua vida é você pregar a herança. É um trono eterno. É você estar sentado do lado de Jesus um dia na glória. E assim como diz essa palavra, diz que esses anciões, quando o povo de Deus aqui embaixo se movia em orações, buscando o reino dos céus, diz que os anjos que estavam no céu, eles andavam de um lado para o outro, para o céu, e nisso se levantavam os anciões, e os anjos diziam: é santo, ele é santo, ele é santo, ele vive, e reina para o todo sempre. Aleluia! 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 Oh! Escute, Deus tem um propósito na sua vida. Existe uma contagem regressiva na sua vida. Quando você morrer, para onde é que você vai? O que é que você tem escolhido? Os tronos terrenos ou os tronos eternos? Os tronos passageiros ou os tronos da glória? Jesus te chama nessa noite com um propósito, com um destino. Jesus te chama para você levar a palavra dele por esses 4 cantos da terra, para dizer: existe um reino celestial eterno, existe um reino celestial eterno e incorruptível. Não existe dinheiro no mundo, não existe coisa alguma no mundo que vai mudar a minha maneira de pensar. Não existe glória nenhuma nesse mundo que vai me tirar do alvo. Pode ser que eu não veja a bandeira, mas eu sei que ela está lá. Eu sei que ela está lá. Eu sei que ela está lá. Eu sei que ela está lá, ela me espera, ela te espera. Esse é o propósito de Deus na sua vida. Fica de pé, adore. Que está sentado, Ele
honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más, aquí estar en tu presencia y adorar. Adore a Ele nessa noite. Ele está sentado no trono te esperando. Adora a Ele. Adora.